Vous êtes brésilien? Você é brasileiro? Oui, je suis brésilien. Sim, eu sou brasileiro. Est-ce que vous parlez français? Você fala francês? Non, je ne parle pas français. Você entendeu, né? Olá, seja muito bem-vindo no canal Francês Simplificado. Hoje vamos aprender como fazer perguntas em francês. Para fazer perguntas em francês, existem basicamente três formas. A primeira forma se chama intonation, a segunda, est-ce que, e a terceira, inversion du sujet. Começando pela primeira forma que é a intonation. Entonação nada mais do que colocar um ponto de interrogação no final de uma frase afirmativa. Vamos pegar o exemplo da frase. Vous parlez français? Eu coloquei simplesmente ponto de interrogação. Você fala francês? Caso você fale francês, você responde Oui, je parle français. Sim, eu falo francês. A segunda forma, est-ce que? Est-ce que não quer dizer nada. É simplesmente uma expressão que se coloca na frente de uma frase para se iniciar uma pergunta. Quando você vai traduzir, o est-ce que não vai ter tradução. Vamos pegar o exemplo da frase. Est-ce que vous connaissez Paris? Est-ce que vous connaissez Paris? Você conhece Paris? Como eu já falei, o est-ce que não quer dizer nada. Simplesmente é usado para se iniciar uma pergunta. E, para terminar, a terceira forma, que é a inversion du sujet. Por exemplo, a frase Vous êtes brésilien? E vou transformar essa pergunta usando a inversion du sujet. A minha frase vai ficar Êtes-vous brésilien? Você é brasileiro? Tá vendo? Eu simplesmente invertei a ordem do sujeito pelo verbo. O que diferencia as três formas? Na primeira forma, entonação é a maneira menos formal e inversão do sujet é a forma mais sofisticada. Tá ok? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Por favor, se você gostou dessa aula, deixa teu like, se inscreva no canal e, sobretudo, compartilhe com pessoa que talvez está precisando assistir essa aula e eu te vejo no vídeo de amanhã. Salut!